Capítulo 2. Restauração da Igreja Apostólica. Ao referir-me à Igreja Apostólica, tenho em mente os dias sublimes em que Deus restaura a Igreja do Novo Testamento, conforme descrito em Atos dos Apóstolos. Por essa restauração estar acontecendo na sociedade contemporânea, ela difere culturalmente da que ocorreu na igreja descrita em Atos. No entanto, em essência, ela não difere, porque quanto à força, ao poder, à sabedoria e à força motivacional para ambas as igrejas, ela representa o poder pelo Espírito Santo e nossa identidade em Cristo. Essa restauração levará a igreja a levantar-se e a fazer grandes avanços neste período histórico. Isso já acontece em muitos países ao redor do mundo. A Igreja do Terceiro Dia, subtítulo. Na cristandade, muitos líderes nacionais e mundiais falam e escrevem sobre a restauração da Igreja Apostólica. Essa restauração está transformando a face da igreja, que aos poucos deixa de ser uma entidade passiva e bastante retraída para tornar-se cada vez mais uma força espiritual ousada, agressiva e desbravadora. Alguns se referem a essa restauração como a Igreja do Terceiro Dia. Chuck Pierce, em seu livro The Future War of the Church, A Guerra Futura da Igreja, faz muita referência à Igreja do Terceiro Dia. E essa referência é extraída de Oséias 6, 1 e 2, que afirma: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. No segundo milênio, Deus nos reaviva. Ele traz a igreja de volta à vida. Isso se iniciou de forma mais clara com Martinho Lutero e o começo da Reforma Protestante. A Reforma deu início à mudança de curso da igreja. Agora já entramos no terceiro milênio. Para falar em termos proféticos, o terceiro milênio se equipara ao terceiro dia, quando Oséias disse que Deus nos restauraria e que viveríamos na presença do Senhor e que não morreríamos. E é a igreja do terceiro dia que restaurará a autoridade apostólica e a influência do corpo de Cristo. Uma descrição profética de Deus nos ressuscitando está presente em Ezequiel 37, quando esse homem profetiza ao vale dos mortos, aos ossos secos e esbranquiçados. De repente, algo miraculoso acontece. Ouve-se um som de chocalho, enquanto os ossos se juntavam e os corpos foram reconstruídos. A seguir, o Espírito soprou dentro desses mortos e eles reviveram. Quando o processo de restauração da vida se completou, essas pessoas restauradas se transformaram em um exército poderoso. As pessoas não só reviveram, como também se transformaram em uma força corporativa poderosa. Essa é a descrição da igreja do terceiro dia, o exército de Deus se levantando. Hoje, a igreja se levanta dessa compreensão culturalmente entrincheirada do que ela deveria ser. Essa estrutura mental limitou a habilidade da igreja de influenciar a sociedade. Parece que muitos ficam satisfeitos apenas por restaurar as pessoas de forma que estas tenham uma boa família e bons filhos. A igreja falhou na última geração ao não influenciar radicalmente a sociedade. Em certo sentido, ela sucumbiu à estrutura cultural que neutraliza o mandato originário para a igreja. Frase-chave: a restauração da Igreja Apostólica está transformando a face da igreja, que aos poucos deixa de ser uma entidade passiva e bastante retraída para tornar-se cada vez mais uma força espiritual, ousada, agressiva e desbravadora. Entretanto,
Muitos agora se levantam de um lugar de mortos, despertando da letargia e da sonolência e, por conseguinte, recebem a verdadeira revelação em relação ao propósito central da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos era ousada, liderada por apóstolos que atuavam em conjunto com mestres e profetas. Não era uma igreja passiva que foi culturalmente ludibriada e cega a ponto de obstruir sua capacidade para impactar e transformar a sociedade. Procuramos mudar a sociedade primeiramente por meio de processos secundários de mudanças, como os meios políticos, em vez de declarar de forma ousada o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de firmá-lo em nossa sociedade. Tentamos mudar a sociedade sem antes mudar a alma da igreja e a alma do ser humano. Felizmente, esse cenário está mudando. Restauração do mandato apostólico e da igreja apostólica. Subtítulo: Deus está restaurando os apóstolos, os profetas e os mestres a seu papel original na igreja do Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, lemos a ordem que Deus estabeleceu para a sua igreja. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Quando a igreja for restaurada à ordem do Novo Testamento, milagres, curas e todos os dons assinalados nesse versículo se manifestarão. Quando o governo apostólico for restaurado, milagres e curas acontecerão. Isso já acontece em muitas nações. Se nós tivéssemos de estudar o livro de Atos para decifrar a função ou o mandato dos apóstolos, perceberíamos que eles exercitam autoridade territorial ao desbravar territórios geográficos novos que ainda não foram evangelizados, reproduzem ou multiplicam a si mesmo, edificam e estruturam a igreja, terminam ou completam o que haviam começado e enviam cristãos para realizar os propósitos do reino. O mandato apostólico original foi dado no Jardim do Éden, quando Deus disse a Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. O Senhor criou a raça humana para que fosse um povo apostólico. A estrutura mental natural de um cristão deve ser a que faz o seguinte questionamento: como posso ser fértil, multiplicar, encher a terra, subjugá-la para Deus e dominar sobre todas as criaturas vivas? Em outras palavras, o que posso fazer para cooperar com o avanço do reino de Deus? Apóstolo, um enviado. Subtítulo: o termo apóstolo em grego é apóstolos e significa um delegado, especificamente um embaixador do evangelho comissionado por Cristo e com poderes miraculosos. Em suma, um apóstolo é um enviado ou alguém enviado por Deus para diferenciar de alguém que, por decisão própria, segue adiante para realizar algo. O verbo grego apostelo significa separar, enviar em uma missão. Frase-chave: o povo apostólico é aquele que foi chamado, separado e enviado por Deus para cumprir, por meio de seu poder miraculoso, uma missão específica. Em 2 Coríntios 12:12, temos um texto que discute o papel do apóstolo e o poder de Deus demonstrado por meio desse ofício. Uma das marcas características de um apóstolo é o poder milagroso demonstrado por meio de sinais, maravilhas e milagres. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres,
foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Os cristãos, embora a maioria não seja formada por apóstolos, são chamados para ser um povo apostólico. Conforme a definição em grego, o povo apostólico é aquele que foi chamado, separado e enviado por Deus para cumprir, por meio do seu poder miraculoso, uma missão específica. Essa afirmação pode ser subdividida em elementos que determinem os critérios para o povo apostólico. Primeiro, chamados por Deus. Segundo, separados por Deus. Terceiro, enviados por Deus e pelas autoridades governantes da igreja para realizar uma missão ou um propósito específico e definido. Ao realizar um objetivo, o poder miraculoso será demonstrado. Uma nova raça de cristãos. Subtítulo: a igreja nos Estados Unidos, por intermédio de um paradigma não bíblico, passou a acolher espectadores e observadores. Os clérigos profissionais são responsáveis por cuidar do avanço da igreja. Entretanto, com a restauração da igreja apostólica, uma nova força se levanta. Os cristãos comuns emergem como uma força impressionante que, em parceria com a liderança apostólica, leva a igreja adiante. Essa nova raça de cristãos acredita no mandato apostólico. Esses cristãos se levantam com seriedade e fé, de acordo com a posição bíblica a respeito do que a igreja é. Eles têm o coração de Jesus e são motivados tanto pela grande comissão como por Lucas 4, versículos 18 e 19. A grande comissão afirma: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículos 19 e 20. A Bíblia também lhe diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, versículo 15. Lucas 4, 18 e 19 afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Essa nova raça de agitadores e impulsionadores apostólicos tem o coração voltado não só para os indivíduos, mas também para as cidades e nações. Eles acreditam que Deus pode mudar cidade e nações da mesma forma que Ele muda indivíduos. Eles se levantam com fé, confiança e ousadia e agem de forma corajosa. Precisa-se de agitadores e impulsionadores no reino. Subtítulo: o livro de Atos deixa claro que a mensagem apostólica da igreja é a mensagem do reino de Deus. Jesus falou sobre o grau de intensidade exigida para tomar o reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 12. O que esse texto quer dizer? Parece descrever um grupo de pessoas raivosas, armadas com revólveres e armas de fogo. No dicionário grego e hebraico de Strong, 4 palavras relacionadas significam violência ou violento e querem dizer forçar, pressionar, aglomerar-se, poderoso e cheio de energia. A Bíblia Viva afirma: multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção do reino dos céus. A nova tradução na linguagem de hoje declara: o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. E a Bíblia Almeida, revista e corrigida, apresenta a seguinte tradução: até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele.
Em outras palavras, as pessoas que acreditam no Evangelho levam a sério o mandato apostólico para pressionar com poder e com energia todas as áreas da sociedade e do mundo, a fim de liberar o reino de Deus na terra. O reino de Deus conquistará e destruirá todos os outros reinos. Uma nova raça de cristãos se levanta e Deus, por meio dessa nova raça, agitará a terra. Esses cristãos criaram um som muito parecido com aquele refletido no CD de adoração produzido por Glory of Zion, Glória de Sião. Há um estrondo nos céus, há um estrondo na terra. A equipe de adoração de Glory of Zion, liderados por John Dixon, é uma das equipes mais proféticas da nação, anunciando na terra o que é dito no céu. É a igreja dando nascimento a um novo movimento, ao qual o Dr. Peter Wagner se refere como a nova reforma. Necessita-se de uma nova unção. Subtítulo: para realizar a missão, essa raça de agitadores e impulsionadores radicais precisa de uma nova unção. A unção que destruirá todo o obstáculo para disseminar o evangelho e levar a salvação aos indivíduos e aos territórios até seu ponto mais remoto. A intenção de Deus não é enviar uma ruptura da linha de frente inimiga do tipo basta uma pequena pancadinha. Essa ruptura atinge os locais mais remotos daquilo que somos como indivíduos e como corporação. Veja Hebreus 7, versículo 25. Ela fará tremer tudo o que representa um obstáculo para os indivíduos e para a igreja. Isso levará a igreja do deserto para Canaã, a terra da promessa, como vemos em Salmos capítulo 29, verso 8, em que lemos: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Jesus é a palavra. Ele também é chamado de Cristo, que quer dizer o ungido. Assim, Jesus, a palavra, veja João 1, é também Cristo, o ungido. A voz ou a palavra de Deus que fez tremer o deserto e tirou o seu povo de lá foi a unção que veio sobre eles. Essa unção era Jesus, a palavra. A palavra fez que a peregrinação no deserto cessasse porque sua voz era de tal natureza que os tirou de um lugar de complacência e conforto. Em Jó 37, versos 2 ao 5, lemos: ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestade e voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Assim, há uma voz que troveja, porque é a voz de Cristo, o ungido. O trovão, em toda a sua plenitude, faz-nos tremer no âmago de nosso ser. A voz ou a palavra, como um trovão, tira-nos de um lugar de complacência para nos levar a um local em que cumpriremos aquilo para que fomos criados. Quando realmente ouvimos a Deus, trememos em nosso íntimo e começamos a mudar. Somos libertados de todas as nossas rotinas, todas as nossas estruturas mentais e todas as nossas tradições sem sentido ou destruidoras de nosso ser, para sermos levados ao lugar em que possamos herdar as promessas de Deus. Uma frase-chave: a voz ou a palavra, como um trovão, tira-nos de um lugar de complacência para nos levar a um local em que cumpriremos aquilo para que fomos criados. Canaã
Era a terra da promessa que os israelitas, sob a liderança de Josué, começaram a conquistar, a terra que Deus lhes prometera. Naquela terra havia os recursos que os fariam prosperar. Portanto, aquela voz trovejante representa a unção do desbravador. Essa unção é essencial para cumprirmos o mandato apostólico. Precisamos da unção com o carimbo oficial de Deus, que atesta sua pureza para atingir esse objetivo. Ser um povo apostólico que, de forma ousada, pressiona para frente e rompe a linha de frente inimiga. A unção do desbravador é aquela que nos leva a quebrar todos os desafios kairós propícios. Todo novo tempo em Deus que adentramos tem um desafio propício, kairós. Em outras palavras, Deus tem algo para nós rompermos e isso nos leva ao tempo seguinte com Deus. Cada novo tempo tem um desafio único que exige um rompimento em uma área ainda não trabalhada em épocas passadas. Deus quer se mostrar como o Senhor desses rompimentos com a unção para cumprirmos seus propósitos a cada novo tempo a que Ele nos leva. Amém.